Olá, boa tarde a todos e a todas. Estávamos só a aguardar alguns minutos para darmos início à sessão, apesar de haver com certeza pessoas a entrar na conversa, mas entretanto com a introdução e a apresentação das oradoras, de certeza que as pessoas vão continuar a entrar. Bem, é com imensa satisfação que hoje damos início ao ciclo de conversas já às quartas. É um conjunto de conversas online sobre temas da atualidade a decorrer nos próximos meses e onde iremos receber especialistas das mais diversas áreas do conhecimento que partilharão as suas experiências e investigações. E desde já aproveito para agradecer a vossa presença e o vosso interesse em assistir a esta primeira sessão. A sessão de hoje, então, intitulada "E agora já posso ter um abraço, as emoções e os afetos em tempos de quarentena", com a colaboração da Academia de Parentalidade Consciente, tem como convidadas a Augusta Dantas, a Joana Madureira e a Marta Calado, que são facilitadoras de parentalidade consciente. E quero agradecer precisamente a elas, desde já, pela disponibilidade para estarem aqui hoje a conversar connosco e a partilhar os seus conhecimentos e saberes. Este ciclo de conversas às quartas é organizado pelos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta, de Peso da Régua, São João da Madeira e Ponte Lima, e eu sou coordenadora do CLAD Ponte Lima e quero então neste momento passar a palavra às minhas colegas, à Cátia Lemos e à Sónia Menezes, para também vos darem as boas-vindas. Cátia? Olá, boa tarde. Eu sou então Cátia Lemos, sou a coordenadora do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em São João da Madeira e queria só realmente dar-vos as boas-vindas a esta nossa primeira sessão deste ciclo de conversas às quartas. E agradecer quer às oradoras por terem aceito o nosso desafio, quer a vocês, os participantes, porque sem vocês também não fazia sentido estar a acontecer esta sessão. Muito obrigada. Vou passar a palavra à Sónia. Olá, boa tarde a todos. Desde já, muito obrigada por estarem todos a participar. As boas-vindas às nossas primeiras conversas e à nossa sessão online de conversas à quarta. Sou Sónia Menezes, representante e coordenadora do Centro Local de Aprendizagem de Peso da Régua. Dar-vos as boas-vindas e agradecer aos nossos parceiros locais, essencialmente ao município, e agradecer, eu já vi que está aí em pessoa o Sr. Vereador Eduardo Pinto, e agradecer também a participação, assim como todas as outras entidades que nos deram apoio e que nos ajudaram, como a rede social, como o grupo CLDS, Programas Escolhas, PCE e CPCJ. Muito obrigada a todos. Sem mais demoras, vou então passar a palavra à Catarina para iniciarmos a sessão. Obrigada. Muito bem, obrigada, Sónia. Vou então, antes de iniciarmos a conversa, dar uma pequena informação sobre as nossas oradoras. Então, a Augusta Dantas é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, tem um mestrado em Estudos da Criança e neste momento é doutoranda em Estudos da Criança com especialização em Sociologia da Infância. É formadora de Educação para os Afetos e Sexualidade em cursos de Educação e Formação de Adultos para cuidadores de crianças e jovens. É facilitadora de Parentalidade Consciente, certificada pela Academia de Parentalidade Consciente e a European Association of Peak Performance Trainers. É também consultora parental com certificação internacional em coaching pela Life Training e pela Association for Coaching. A Joana Madureira é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nas especialidades de Psicologia da Educação e Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações. Tem 2 pós-graduações, uma em Psicologia Escolar e da Educação e outra no âmbito das necessidades educativas especiais. Tem também mestrado em Gestão. É facilitadora de Parentalidade Consciente, certificada pela Academia de Parentalidade Consciente e pela European Association of Peak Performance Trainers. A Marta Calado é diretora clínica na Clínica da Mente, na Valência Crianças e Jovens, é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nas especialidades de Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia da Educação. É facilitadora de Parentalidade Consciente e coach, certificada pela Academia de Parentalidade Consciente e pela European Association of Peak Performance Trainers. Desenvolve ações em consulta clínica, investigação, coordenação na área formativa escolar, no desenvolvimento de
competências, com participações frequentes nos mídia, em artigos de opinião e em entrevistas. Antes então de passar a palavra às oradoras, quero deixar então a informação de que os participantes poderão colocar questões através do chat do Zoom e nós tentaremos, dentro do possível, colocar as questões às nossas convidadas, sendo que, se não houver nenhuma questão pertinente ao longo da conversa, deixaremos as questões para o final. Relembro também que ao longo da sessão devem desligar os vossos microfones. Para os participantes que não deram autorização para a captação de imagens, para não se proceder à divulgação e promoção da atividade, peço que desliguem a câmara, visto que esta sessão está a ser gravada. Portanto, se realmente não pretendem divulgar a vossa imagem, peço-vos então que desliguem as vossas câmaras, porque a sessão poderá ser divulgada. Vamos então dar início à conversa e por isso vou passar a palavra à Augusta Dantas, que vai dar início à nossa conversa às quartas. Olá, Catarina, obrigada. Espero que estejam a ouvir-me bem. Sim? Sim. Sim, ótimo. Boa tarde a todos. Obrigada a vocês uma vez mais pelo convite, pela oportunidade deste arranque de umas boas conversas, de muita reflexão, esperemos, de muita partilha, de muitas construções e desconstruções. O tema é muito pertinente, a meu ver, não é? Sou suspeita por sou uma apaixonada por estas questões da parentalidade consciente e da parentalidade e educação de uma forma geral, e falar com vocês sobre afetos, emoções, necessidades emocionais é sempre um prazer. Ia lançar aqui o mote à conversa, lendo um pequeno excerto, e depois passo a palavra às minhas colegas para refletirmos um bocadinho sobre estas questões das emoções e como é que a parentalidade consciente pretende contribuir no sentido de sermos cidadãos mais conscientes das nossas emoções, aceitando-as e abrindo aqui um bocadinho a deixa ao que vamos falar, aceitando-as como emoções, simplesmente não sendo boas nem más, sendo simplesmente aquilo que são. A parentalidade exige uma presença momento a momento com os nossos filhos, criados para suportar milhões de incidentes de empenho ou não empenho. Por isto é que não se pode simplesmente dominar uma estratégia engenhosa aqui, nem uma técnica inteligente ali. A abordagem consciente é uma abordagem viva, animada, orgânica, a cada momento, pela qual os nossos filhos absorvem a nossa relação com a vida e, por conseguinte, aprendem a sentir o seu próprio espírito, o que lhes permite deixar a sua marca única na vida. E esta marca única, antes de mais, desculpem, isto vai aparecer em espelho, mas o livro chama-se Pais Conscientes, é um livro fantástico da Shefali Tsabary. A Shefali Tsabary, nós vamos deixar depois esta informação no final escrita, se vocês tiverem curiosidade e para quem tiver facilidade em perceber inglês, a Shefali Tsabary tem dado diariamente durante a quarentena cursos no seu Facebook, diariamente, todos os dias às 5 da tarde ela dá mais um módulo do seu curso que ela chama o Viral Wisdom, um curso especial de sabedoria para esta época do Covid. E ela fala precisamente sobre isto, sobre a importância de nos relacionarmos connosco de uma forma muito consciente, para depois podermos nos relacionar com as nossas crianças. E era aqui que eu lançava aqui o mote às minhas colegas, à Marta e à Joana, para falarmos um bocadinho sobre esta questão das emoções, da aceitação das emoções, e de porquê que isto pode ser tão importante para as nossas crianças e para os nossos filhos, esta questão de nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cuidadores, darmos este exemplo. Joana, queres aceitar aqui o desafio de falar um bocadinho sobre isto? Estou curiosa com o que vai sair daqui, Augusta. Obrigada por nos passares a bola. Então, boa tarde a todos. E reiterando as palavras da Cátia, da Catarina
e da Sónia. Obrigada a todos presentes e obrigada também pela oportunidade de podermos partilhar aqui estas informações e estas reflexões sobre parentalidade consciente. Dou também as boas-vindas porque eu já vi que há aqui crianças a acompanhar os seus papás e achei muito pertinente poder usar aqui estas ilustrações para tornar a coisa um bocadinho mais divertida, porque nós tendemos a falar das emoções e às vezes nem sempre sabemos o que são emoções e o que não são emoções. Um bocadinho na onda do que a Augusta estava a dizer, tendo em conta que estamos num momento em que estamos impedidos fisicamente de dar afeto, de transmitir emoções, ou até desaconselhados de tocarmos em quem mais gostamos, efetivamente as emoções são o mais próximo que temos. E eu aqui aproveitava, e se me permitissem, falar um bocadinho do que é que são emoções, sentimentos e afetos. Porque nós muitas vezes falamos de tudo um pouco, é agregado, não é? As emoções, elas emergem inconscientemente, ou melhor, as emoções emergem sem que nós consigamos controlá-las, portanto são algo que surge do nosso sistema. Os sentimentos, eu costumo explicar que são uma associação de uma experiência ou de uma vivência a uma emoção, e já o afeto, eu costumo explicar, mas é uma opinião muito pessoal, que é, no fundo, algo adquirido consoante vamos vivenciando com alguém e que às vezes manifestamos através do toque. Não sei se faz sentido. Às vezes. Às vezes, exatamente, sim. Okay. Portanto, de uma forma muito genérica, muito geral, eu faço esta separação. Mas, efetivamente, numa altura em que estamos distantes, as emoções são a expressão mais próxima do toque ou do afeto daquilo que sentimos. Eu não sei se a Marta e a Augusta concordam. Marta? Sim, sem dúvida. E daí ser importante aqui nós hoje falarmos deste tema. Antes de mais, obrigada pela oportunidade também. Muito boa tarde a todos e bem-vindos. Nós podemos partir de uma perspectiva mais técnica do tema ou então daquilo que faz parte do nosso sistema de relações. Aqui é importante, e como a Augusta tentou lançar este mote através deste bonito poema, desta reflexão, isto não tem só a ver com a parentalidade e a nossa consciência numa relação entre pais e filhos. No limite tem muito a ver connosco e com esse discernimento que nós fazemos das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos afetos, na relação com as diferentes situações do nosso dia-a-dia e com as pessoas que nos rodeiam. E daí ser interessante fazer esta análise nos tempos que todos nós vivemos, em que somos obrigados a estar confinados, a fazer uma pausa nas experiências da nossa vida. Isto leva-nos, não raras vezes, e isto um bocadinho partilhando a minha experiência clínica, a tomarmos conta de que existem em nós emoções de que nunca nos tínhamos apercebido, sensações novas. Às vezes nesta fase associadas aqui até a alguma irritabilidade, algum frenesim que não passa, por mais que tentemos fazer meditação, por mais que tentemos fazer exercício físico, mas lá está, não existem emoções boas nem mais, é o nosso corpo a comunicar connosco. E há sem dúvida a necessidade de fazermos uma boa higiene mental e uma boa reflexão mental em função também daquilo que vamos descobrindo dessa linguagem das emoções. Não sei se Marta, concorda. Desculpa, sim, mas falaste aí numa questão muito importante, a meu ver, que é esta questão das boas e das más emoções, porque nós passamos a vida, não é, a mostrar às crianças que há emoções boas e más, não é? Senão não estávamos constantemente a dizer não chores, és feio se chorar, és feio, não é? Estava mesmo a lembrar desse exemplo, que é um homem não chora, um menino não chora. Pois, não é? Pois, precisamente, não é? Às vezes há muita tendência até de vermos os homens, os pais, não é? A passarem esta crença, a criarem esta crença interna nos rapazinhos, não é? E muitas vezes em consulta, e já quando são maiorzinhos, adolescentes, não é? Eles têm uma vergonha, um pudor
em demonstrarem, em expressarem estas emoções que são tidas por educação como menos boas, não é? Mas que só levam a uma patologia interna, que é um sufoco, não é? Pois. Essa patologia é mais ou menos orgânica, é psicológica muitas das vezes, não é? Porque fica de facto aqui muita coisa por dizer. A questão de reprimir as emoções, é isso? A questão de reprimir as emoções pode ser algo patológico e pode ser realmente grave a longo termo, é isso? A longo termo, e depois a longo termo no percurso de vida, não é? Porque depois aquilo que vemos é os adultos a manifestarem exatamente o mesmo tipo de comportamento. Pois, eu vejo muito... Falarmos nisto na infância e na adolescência e sobretudo nos tempos que estamos a viver, e daí o interesse cada vez maior das famílias em quererem saber mais acerca destes temas. Não é? Atrevia-me a acrescentar, se me permitirem, eu costumo falar, isto também tem a ver muito, como a Marta falou, da tomada de consciência, daí o consciente. Eu uso muito a metáfora da garrafa gasificada, não é? Vocês aqui certamente em algum momento já vamos falar de forma corrente, já vos saltou a tampa. Quem é que não saltou a tampa alguma vez? Não. E quando salta a tampa, normalmente é quando as emoções já estão de tal forma turbinadas que nós já não conseguimos controlar o nosso comportamento, já vai num momento de instinto. E efetivamente há uma curiosidade em relação às emoções, que é as emoções, nós tendemos a evocar mais depressa emoções negativas de positivas, pelo menos esta é a minha experiência empírica, está bem? É muito mais fácil lembrarmos de emoções negativas no mesmo espaço de tempo que emoções positivas. Curiosamente, e a ciência já o comprova, as emoções negativas têm um impacto muito maior do que as emoções positivas. E como tal, as emoções positivas, elas não têm tanto impacto, elas acabam num rácio de uma emoção positiva para 5 experiências negativas. Isto acaba de certa forma por marcar um bocadinho a nossa relação com as emoções negativas, porque elas acabam por ser aversivas, não é? Por negativas significa que nos cria toda uma energia um bocadinho oposta àquela da alegria, não é? Alegria, raiva. E portanto... é como a garrafa gasificada. A garrafa gasificada, se nós abanarmos muito, em algum momento ela pode rebentar num momento mais inoportuno ou pelo menos que não estamos a controlar. É um bocadinho como as nossas emoções. Quando nós guardamos as nossas emoções tempo demais, quando não percebemos que elas nos transmitem uma mensagem, então em algum momento nós vamos reagir de forma descontrolada. E isto visto nas crianças, nós percebemos que elas não têm maturidade ainda para conseguir regular ou exprimir o seu comportamento de forma adequada. Mas também vemos nos adultos, eles são os exemplos, efetivamente. Porque não há aqui ainda um incentivo, eu acho que começa a haver, mas há um incentivo a escutarmos e percebermos o que é que nós sentimos. Por exemplo, a situação do ciúme, falo muito dos ciúmes entre irmãos, por exemplo. O ciúme leva a que muitos irmãos entram em brigas, e às vezes brigas físicas. Se nós conseguimos perceber que mensagem é que traduz o ciúme, poderia ser, por exemplo, a minha irmã ou o meu irmão estão a ter a atenção do meu pai que eu gostaria de ter neste momento para mim também. Esta é a mensagem subliminar. Só isso, não é? Que pode muitas vezes ser só isso. E nós acabamos por uma, não é, coisa relativamente pequenina que não estamos a conseguir perceber, fazer assim uma confusão e gerar ali um tumulto muitas vezes... enorme, as emoções elas são instintivas, nós não as controlamos. O que nós controlamos é o entendimento que nós damos às emoções e o comportamento que nós vamos gerar com isso. Se nós não tomarmos esta consciência, daí o consciente, se nós não tomarmos esta consciência, o nosso sistema límbico dota-nos de todo um mecanismo de ativação para que nós agimos ou luta ou fuga, no fundo é isto. Portanto, as emoções são instintivas, as emoções são involuntárias. O entendimento que nós lhes damos e o comportamento que nós temos com elas é que aí sim pode ser ponderado. E nós tínhamos aqui uma sugestão, não era, de um exercício onde substituíamos as palavrinhas boas e más por emoções agradáveis e desagradáveis, não é? Ou seja, o foco passaria àquilo que estamos a sentir no momento, é isso? Causa-nos uma sensação agradável ou sensação desagradável, mas as emoções são simplesmente o que são. Na linha do que tu dizes, sim, nós podemos passar a descrever o que sentimos.
Eu acho que é isso que estás a dizer, não é, Augusta? Sim, sim. Por exemplo, sim. há uma diferença muito grande entre já me estás a irritar ou estou-me a sentir irritada. Porque efetivamente a emoção é minha. E portanto a emoção é minha. Eu tenho uma escolha enquanto adulto, não é? Uhum. Para as crianças, como tu dizias, é um bocadinho mais difícil gerir, não é? Fazer esse exercício. Nós, por exemplo, aqui em casa, e porque nós adultos não somos de todo robôs, não somos autónomos, somos humanos, somos, como a nossa mentora diz, perfeitos na nossa imperfeição. Eu cá em casa também peço ajuda aos meus filhos e, portanto, quando eles me veem a começar a turbinar, porque nós somos sujeitos a muitas responsabilidades e a muitos estímulos ao mesmo tempo, aquilo que me acalma não é calma, não é dizerem calma. Quem é que há alguém que diz calma? Vocês dizem, eu estou calmo! Ainda ficamos mais irritadas. Aqui é respira, mãe, respira. Aquilo que vocês estão a ouvir aqui atrás são eles. Eles normalmente quando veem que eu já estou a... Porquê? Porque eu preciso também de apoio, eu faço equipa com as crianças. Claro. Somos os modelos, mas é muito importante esta interação com as crianças. E, portanto, sentiste que durante estes dias te disseram mais vezes respira, mãe? Sim. Sim, não é? Sim. Principalmente quando tens naturalmente o mesmo espaço físico e... Sim. E, por exemplo, naturalmente que se vocês abrirem uma briga de pano de fundo, não é o cão e o gato, é mesmo o irmão e a irmã. Claro. faz parte, está bem, pronto. Claro que nós quando estamos concentrados em alguma coisa, estamos a tentar entregar um trabalho, naturalmente que há aqui influências, não é? Mas muitas emoções que se juntam, desculpa interromper, depois é a questão da culpa também, não é? Nós estamos muito mais horas com eles, não é? E ao mesmo tempo precisamos do nosso espaço e não o temos, do tempo para nós, e depois tentamos ocupá-los com determinadas atividades, mas lá vem a culpa que devia estar a aproveitar este tempo para estar com eles, mas não posso porque tenho que fazer isto, depois tenho que não sei o quê, não é? A gestão doméstica, mais os filhos, mais a questão do trabalho, gerir isto tudo, é muito mais fácil acontecer o quê? Saltar a tampa, como tu dizias há pouco, não é? E acontecer isso da garrafa, não é? Já foi. Não é? Mas aquilo que estava a dizer há um bocadinho é importante, por exemplo, no final do dia, para que comecemos a tomar uma consciência progressiva do que sentimos, porque a Marta disse muito bem também, que vai emergindo situações que nós não sabemos muito bem concretamente o que é, e é natural nós muitas vezes não conseguirmos dar real nome à emoção, porque há emoções básicas e há emoções combinadas. Portanto, às vezes nós acedemos a metáforas tipo borboletas na barriga, ou tremer como varas verdes, ou já estou a ferver. Portanto, são metáforas que muitas das vezes, quando nós não sabemos dar nome às emoções. De uma forma ou de outra, o que é importante é que, ao final do dia, isto trabalhando um bocadinho esta tomada de consciência e evitando gradualmente que as emoções deixem de ser tão... ou melhor, que o comportamento que tomamos com as emoções deixe de ser tão automático e passe a ser mais ponderado, que é o que nós queremos, não é? Há uma diferença entre a reação e o comportamento ponderado. É todos os dias, ou neste caso todas as noites, podemos fazer aquilo que estavas a dizer, Augusto, e bem, tentar traduzir ou dar nome ao que se passou no dia. Por exemplo, que emoções mais agradáveis é que eu senti hoje e porquê? E que emoções mais desagradáveis eu senti e porquê? E às emoções podemos associar sensações. Mas há aqui também esta coisa que é importante, desculpa Marta, rapidinho, só a questão do tempo. Nós às vezes queremos perceber qual é a emoção, o que é que se passa com a criança, já, e às vezes ela não está pronta. Mas nós estamos aqui num turbilhão para tentar entender porque aquela birra descomunal e queremos resposta imediata, não é? Quando às vezes eles precisam de espaço. E há ali um tempinho que é difícil de gerir, não é? Não sei se a Joana está a falar connosco, se não... Estava a pedir autorização ao meu filho para partilhar convosco um exemplo de ontem, mas diz, Martina. Ok. Eu acho que pegaste aqui num exemplo que é de ajuda para todos, é de ajuda lá para casa, para quem nos está a ouvir, pretende ser de ajuda, que é, estamos aqui a falar do cair a ficha, da tomada de consciência, não é? De nos apercebermos. E isso é um passo, esse é um passo que por vezes não é muito fácil de o termos, e sobretudo aqui numa altura em que estão diferentes linhas da frente projetadas sobre nós. Temos que dar resposta a diferentes tipos de situações, e
nem sempre há essa capacidade, essa tomada de consciência. O que é importante aqui é que as pessoas não têm que dar o nome específico àquela emoção ou àquela sensação. Tão somente terem consciência de que naquele momento eu não fui ou eu não sou quem eu quero ser. E portanto, mesmo que à noite, e nós estávamos aqui a dizer o exemplo de à noite ser um momento, uma oportunidade para fazer uma reflexão do que é que aconteceu no meu dia que eu posso querer alterar, ou o que é que me aconteceu ali, não é? Não tem que ser necessariamente à noite, é quando for mais oportuno para cada indivíduo, para cada um de nós. Às vezes pode ser depois de uma briga, portanto, respondendo à tua questão, pode ser realmente não reagir de imediato à reação do filho, da criança, não é? E, portanto, eu reservar-me para um espaço onde eu possa voltar a entrar em mim, não é? A respirar, como dizia a Joana, não é? Que o filho às vezes diz, respira, mãe. E muitas das vezes, e também é importante nós dizermos isso depois também vai encontrar a culpa e a perfeição, não é? Não existe perfeição nenhuma. E, portanto, muitas das vezes vamos berrar, e temos que berrar, e temos que também errar para depois perceber de que forma é que eu posso ser melhor numa outra oportunidade. E essa reflexão, ela vem no momento em que eu sinto emoções menos boas, e elas também me permitem fazer o quê? Uma aprendizagem. É para isso que elas servem, não é? E lá está, estes momentos de autorreflexão, de terapia individual, conforme lhe queiramos chamar, eles podem incluir-se em qualquer hora do dia, em qualquer momento que for mais oportuno para a vida do adulto, mas que é imprescindível para passar um bom testemunho para o mais jovem, que está com o sistema nervoso em desenvolvimento. Sim, isso é imprescindível. É quase que aí tudo começa para depois haver uma boa conexão e um bom espelho da relação. Claro, sabes como eu lembrei agora ao ouvir-te? Ainda não experimentei, mas já há uns anos que há quem o faça, e cada vez mais aquela estratégia até de pôr um alarme no telemóvel, e a determinada altura do dia praticar pequeninos momentos de mindfulness, não é? Há pessoas que seguem a numerologia e que têm números da sorte, ou que optam por às 11h11, não é? Fazer esses pequenos exercícios. Estava-me a lembrar disso, porque às vezes nós não nos permitimos simplesmente ter esses momentos, nem sequer nos permitimos parar, ou nem percebemos, não é? Durante o dia, olha, agora seria um momento bom para isto. E não há nada como criar novos hábitos. Vamos dar aqui alguns exemplos daquilo que o adulto pode fazer? Sim, ia-te pedir. É isso que se pretende também aqui nesta partilha, é tornar isto o mais prático possível para aquilo que acontece no nosso dia-a-dia, não é? Nós não estamos aqui a ser apologistas de budismo, não é? Nada disso. Claro. Às vezes é só ter uma oportunidade para ouvir uma música, por exemplo, não é? Ouvir uma música que nós gostamos, ter essa música acessível, ou então estavas há bocadinho a falar... Faz uma paragem, vou partilhar contigo que a música é salva-orelhas. A Marta vai falando e eu vou dando os exemplos que fui testando, está bem? Por exemplo, na briga entre irmãos, temos muito o hábito de interceder, mas quando nós intercedemos, há alguém que fica a favor e alguém que fica contra, não é? E nem damos a hipótese de resolverem sozinhos, da questão da autonomia. Augusta. E portanto, os meus filhotes com 6 e 8 anos já começam a ter idade para conseguirem resolver as coisas sozinhas. Basta dizer, eu sei que vocês se vão entender de forma segura, eu conto com isso. E a música, nos fones, posso-vos dizer que vocês, muitas das vezes, a porta de entrada da irritabilidade é as orelhas, os ouvidos neste caso. Portanto, dito isto, coloco a minha musicazinha e dou 5 minutos, estou sempre a ver se eles não se ferem, não é? Porque se houver sangue é complicado. Se houver sangue, a música coloca no nosso cérebro muito mais zen e muito mais capaz de respirar e deixá-los resolver. Desculpa, Marta. Cheirinhos bons também, não é? Pessoas mais olfativas, não tão auditivas. Eu tenho cozinhado muito mais, também tenho mais 3 quilos em cima, mas para quem gosta, não é, de cozinhar, pode ser um verdadeiro momento mindfulness, não é? De estar ali no presente, a ver as cores dos legumes, a partir em bocadinhos pequeninos e tal. Tomarem cores, os mantras também, de colorir com lápis, não é? As mandalas, sim. As mandalas também podem fazer parte de uma dinâmica familiar, não é?
Portanto, Martinha, e vamos disponibilizar quem também tiver estratégias que nós não estamos a falar. Nós também queremos aprender com quem aí está. Sim, portanto, claro. Quem quiser que participe também. Sim, Desculpem. sim. É isso mesmo, ou seja, haver aqui a oportunidade de uma tomada de consciência de coisas que vão acontecendo no dia-a-dia de cada um de nós e que nos permitem apaziguar, tranquilizar, de forma que nós tenhamos essa tomada de consciência e que entremos num registro de emoções que para nós são simplesmente mais favoráveis, que gostamos mais de conviver com determinadas emoções, somos mais nós, não é? Uhum. E como é que nós podemos agora então também contribuir para a aceitação dessas mais desagradáveis? Que essa é a parte assim também mais desafiante. Pela mensagem que ela transmite. Olha, vou-te dizer, eu entrei na parentalidade consciente por causa de uma emoção que quando nós deixamos que ela perpetue muito tempo no nosso corpo, é tramada, que é a culpa. Pois. E vou-vos dizer, na altura o meu filho via o Ruka, safada da mãe do Ruka que era perfeita. Ah, perfeita! Não. Oh, pois. E portanto nós pensamos, nós estamos a ver no oposto, não é? E assim, como é que é possível tanta paciência? Nunca se irrita, sempre tudo bem. Portanto, é um excelente eu não sou modelo. assim. Ninguém é, bolas. É um excelente modelo. Nós quando temos modelos tão mais aversivos, é bom sermos expostos aos extremos positivos. Temos é que tomar consciência de que nós não conseguimos ter o extremo da mãe do Ruka, não conseguimos, ok? O nosso sistema límbico permite-nos que nós estejamos ao extremo do desagradável e infelizmente nas notícias tivemos um caso em que quando nos dotamos de um sistema límbico e vamos à agressão, o ego torna-se cego e às vezes há crianças que morrem na mão dos pais, está bem? Portanto, isto é o extremo que sim é possível porque há uma parte do cérebro reptilíneo que nós, se nos deixarmos dotar, tornamos agressivos e tornamos quase que animais. Agora, no outro oposto, é todo o potencial que o ser humano tem. Nós temos o córtex pré-frontal que nos permite ponderar, tomar consciência e evoluir. Nós somos seres humanos e, portanto, temos opção de escolha, como dissemos há bocadinho, nós temos escolha. E, portanto, a culpa, se nós a deixarmos permanecer muito tempo, ela causa impacto. Por exemplo, há uma psicóloga, os psicólogos têm estudado bastante isto à luz da psicologia positiva, mas há uma psicóloga que é, eu não sei dizer bem o nome, mas é Numenma, que ela estudou o impacto das emoções no corpo humano. E, portanto, ela verificou que a nível, independentemente da cultura, independentemente da religião, independentemente do país, as emoções, elas fizeram leitores de fisiologia, não é? As emoções evocavam as mesmas respostas corporais em todas as pessoas across the world, não é? Por todo o mundo. E, portanto, verificamos, eu vou-vos mostrar aqui uma imagem, não sei se é possível. Ela fez um mapeamento, está bem? Em que, por exemplo, o nojo tinha leituras ao nível do estômago e da boca e de todo o trato digestivo, muito curioso. A raiva tinha muita ativação nas mãos e na boca, e normalmente quando sentimos raiva estamos prontos a dar um murro em alguém ou a dizer uns impropérios, faz sentido? Portanto, as emoções elas vêm e traduzem-se numa mensagem. Se nós as deixamos por muito tempo, está provado que causa situações nefastas ao organismo. Porquê? Porque a emoção ela só é útil quando está acontecendo naquele momento para uma mensagem. Depois já não é realidade, depois já é um conjunto de ruminações que nós, em pensamentos, que nós deixamos germinar. Portanto, as emoções que nós deixamos germinar em nós, elas vão em automático. Se nós nos apercebemos, nós sempre temos pensamentos muito conflito às vezes, eles vão em automático. Agora, fruto também das vivências que temos, das notícias que estamos expostos, das situações, do stress, de tudo isso envolve-nos e cria-nos situações aversivas e emoções negativas. Mas a intenção que nós lhe damos, a interpretação que nós damos, é que sim, Augusta, respondendo, portanto, a mensagem que eu cifro da emoção que estou a sentir, leva-me a poder evoluir a partir disso. A culpa, por exemplo, uma vez a pediatra do meu filho, mais velho, disse-me assim uma coisa: nunca crie ou nunca tente ganhar uma guerra com uma criança, porque no fim quem perde é sempre a mãe. E eu na altura não entendi. E depois percebi, veio a culpa. A culpa geralmente ela ativa-se quando aquilo que nós fizemos não está alinhado com os valores que nós temos.
Quem é que já alguma vez deu uma palmada no filho e não foi para a cama de arrastos porque lhe deu uma palmada? Ok? Portanto, isto sem entrar aqui na parte das palmadas. A questão é que a culpa, ela diz-nos que nós não estamos alinhados com alguma coisa que são os nossos valores, as nossas intenções. A minha intenção é, eu quero ter razão numa briga com o meu filho, ou eu quero ajudá-lo, a ele e a mim, a resolver a situação e avançar. Não saias daí, Joana. Na tua mão também cabe às vezes não a culpa, mas as expectativas, não é? As expectativas que às vezes os pais querem, não é? Que têm aquilo que eu espero e que não tem nada a ver com aquilo que é genuinamente o meu filho. É muito importante, Manta, o que estás a dizer também, as expectativas dos outros. Sim. E mesmo as nossas. Sim. Não é? Isso não permite uma boa comunicação, uma boa conexão com aquilo que é genuinamente o meu filho. Então só por si vai gerar um ruído, não é? Sem a música, não é? Um ruído, porque eu só estou a ouvir a minha mente a dizer-me aquilo que eu gostaria que estivesse ali a acontecer e que não está a acontecer. E o meu filho não está a corresponder. E se calhar alguém se vai encaixando com estes nossos exemplos, aquilo que estamos a dizer. A Augusta há bocadinho perguntava como é que se faz isto. Lá está, este é o grande dilema muitas das vezes, porque este emaranhado de emoções às vezes vem muito lá atrás do nosso percurso de vida. Claro. E quando assim o que eu aconselho é realmente a pedir ajuda externa, ajuda psicológica. Porque por mais que existam boas intenções e bem definidas... Ou seja, substituirmos aqui as expectativas pela palavrinha intenções e focarmos nisso, também, nessas intenções. Ou seja, o que é que eu faço para arrumar com a culpa, arrumar com as expectativas? E eu até tenho aqui uma boa intenção, estou alinhado com o meu papel educador, de pai, de mãe, mas ainda assim eu sinto que na prática, quando eu estou na interação com os meus filhos, vem uma determinada emoção que muitas das vezes tem a ver com a relação que eu estabelecia com o meu avô, com a minha avó, com o meu pai, com a minha mãe. Eu não sei bem porquê e aquilo me faz-me alguma confusão. E muitas das vezes eu nem sou capaz de fazer realmente esta associação, ou seja, só sinto que não sou capaz de estar ali 15 minutos a brincar no tapete, quando eu sei que é importante e gosto de outras pessoas que valorizo que conseguem fazer isso, então porquê é que eu não consigo, se eu até gostaria que isso acontecesse? Né? Portanto, quando realmente existem aqui intenções bem validadas até por coaches parentais, não é? E quando realmente percebemos que não conseguimos atingir os resultados que queremos, há a sugestão de fazermos uma reversão psicológica de determinadas situações que têm a ver com o nosso passado, fazer um processo de anamnese e perceber aqui bloqueios. Ok, quando não funciona nenhum dos outros recursos mindfulness, digamos assim, que nós falamos, não é? Nós falamos... Eu acho que é em paralelo, Agostinho. Ok. Eu estava a ver aqui que a Ana Almeida sugere, por exemplo, a jardinagem, não é? Provavelmente para ela funcionará muito bem mexer na terra, nas plantas, não é? A Marta fala-nos da pintura com guaches, eu também voltei a pintar e estou a adorar. Olha, Reiki, por exemplo, vou-vos não é? mostrar uma Outras fotografia sugestões. de uma família que tem 3 filhos e que isto funcionou muito bem, para respirarem as duas, cheirarem a flor na mão, por exemplo. Quando a mais velhinha tendia a bater nos irmãos mais novos, ela não conseguia gerir-se, então mandá-la na mão da mãe e da filha, lembravas, era uma âncora para antes de, não é, chegar à ação, respira, faz de conta que, por exemplo, são situações, mas efetivamente, e aquilo que a Marta estava a dizer, e na linha da Augusta, eu reparei, Marta, há uns tempos atrás, que eu era muito mais exigente com os meus filhos, porque a intenção genérica e pouco definida era que os meus filhos se fossem bem educados e se portassem bem quando saíam fora, e isto é uma intenção muito genérica, o que é portar bem, mas eu reparava que era muito mais exigente com os meus filhos quando estava perante pessoas externas, visitas ou até os avós. A pressão social, não é? Isso mesmo. Porque tu podes ter essas intenções até bem definidas, mas quando estás no contacto com assim, grandes referências, não é? Da tua infância, era torna-se... o que eu estava a dizer, não é? Porque às vezes tu não tomas consciência disto, que tu tens aqui de tal forma entrosado no teu ser, nos teus valores, no teu caixote,
não é? E por vezes até tomas, mas não sentes-te bloqueado, não é? É aí que a Marta fala na questão do pedir ajuda, não é? De outra forma, não é? De uma forma mais não é? Consultar algum especialista e pedir ajuda aí nesse sentido. Também pode surgir o contrário, e aqui sem entrar aqui nas perturbações do desenvolvimento, de índole aqui mais psicológica, também pode acontecer que realmente existam educadores e pais muito bem alinhados, mas as crianças é que são mais exigentes. E quando assim é, de forma também a não perdermos aqui esta oportunidade do elo da relação, vamos tentar aqui pedir algum aconselhamento externo, no sentido de perceber as peculiaridades, as características, não é? Da personalidade daquela criança, de forma a percebermos padrões de resposta, padrões de comportamento, porque há sempre momentos, mas às vezes andamos um bocadinho cegos, não é? nem nos apercebemos desses padrões, há sempre momentos de conexão, há sempre momentos de boa comunicação, de uma boa partilha, em que ambas as partes cedem e se constrói ali um rio de emoções boas, não é? Só que às vezes não conseguimos perceber isso, estamos demasiado dentro da questão, não é? E alguém externo consegue perceber isso de uma outra visão forma. externa, não é? Exato. Sabes que a Joana falava há bocadinho desta questão da pressão social, aí fez-me lembrar as máscaras, não é? A questão das máscaras que nós por vezes usamos, e é difícil atingirmos esse estado de maior consciência quando estamos em formato trabalho ou em formato Joana sociável que vai ao ginásio, Joana que está a dar consultas de psicologia, Joana que está a fazer aula de mindfulness Também tem muito a ver com os crianças, palpites gratuitos que tu levas quando estás fora da tua zona de conforto, não é? Ou seja, quando adotamos diferentes papéis, e às vezes papéis sociais, e nos perdemos nessas personagens e não nos encontramos depois na unicidade de nós próprios. Sinto cada vez isso, que é cada vez mais desafiante, não é? Chegarmos a casa ao final do dia e sermos nós. Encontrar a Augusta, encontrar a Marta, encontrar a Joana, não é? E tu falavas das crianças mais desafiantes ou mais exigentes, e eu acho que elas se tornam ainda mais exigentes quando percebem que nós não estamos efetivamente a ser nós, a ser autênticos, não é? Obviamente. E é muito importante falarmos disto, da questão da autenticidade, não é? O que é que significa afinal isso e a importância... E o que é que significa, Augusta? Isso tem alguma coisa a ver com a forma como me vês? Espero que sim. Com autenticidade. Sabes, é algo bem desafiante, não é? Esta questão de ser autêntica. Para mim, em termos pessoais, tem sido um verdadeiro desafio sair deste papel da Augusta perfeita, que buscava a perfeição constantemente, e encontrar aqui uma Augusta vulnerável, não é? E em muitos aspectos vulnerável. E assumir essa vulnerabilidade, essa fragilidade e encontrar aí força pode ser um verdadeiro desafio, realmente, não é? É um caminho, é? Só para ajudar outras pessoas também a iniciarem esse caminho, não é? É um caminho que se vai fazendo, demora o tempo que ele tiver que demorar, não é? Por exemplo, nos últimos tempos ajudou-me imenso, eu já partilhei isto numa das palestras que fiz nos últimos dias, este livro, A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é autora do Comer, Orar e Amar. Este livro é muito, muito curioso porque desperta muito para a importância da questão da criatividade e do peso que as artes e o criarmos algo pode ter na nossa vida. E a certa altura a autora compara a perfeição a alguém que surge de sapatos de salto alto e casaco de vison, não é? Ou seja, alguém que nós vemos como muito bem vestido, muito bem arranjado, mas no fundo não é uma personagem que nos pode fazer sentir ou querer chegar a um patamar completamente irreal e completamente indispensável, não é? Que afinal alguém que nos só está a mostrar que está com medo terrível de se aceitar como é. Essas máscaras que falavas há bocadinho, não é? Sim, a questão das máscaras, não é? A questão das máscaras. Eu acrescentava, Augusta, à situação, tu falaste muito bem da autenticidade, que como a Marta disse muito bem,
é uma coisa que se vai fazendo. A importância de percebermos que a vida não é perfeita. Os momentos agradáveis e os momentos desagradáveis fazem parte. E quando nós tendemos a pensar que controlamos tudo, é uma falsa sensação de controle. Portanto, quando há um momento desagradável e está fora do meu controle, tornar o ambiente perfeito ou controlado, há que aceitar. E as emoções desagradáveis, elas levam-nos também a uma evolução. Normalmente, quando nós estamos na zona de conforto, nós estagnamos, quase que cristalizamos. Vocês não reparem quando estão em casa a fazer tudo o que gostam, às tantas já começam a sentir algum tédio porque é sempre tudo igual. Mas é nos momentos aversivos que nós fazemos as maiores aprendizagens possível, porque saímos da nossa zona de conforto. Portanto, as emoções mais aversivas são aquelas que nos levam a conhecer os nossos limites, a reconhecer as necessidades que estão em falta, mas são importantíssimos para que façamos uma evolução. Ainda ontem falei com o meu filho. Nós somos muito emocionais e muito nervosos, muito agitados e somos muito parecidos. E a verdade é que eu ontem falei, olha, tu sabes quem é que são as pessoas que mais discutem cá em casa, com o poder do argumento, não é? E depois ele tem sempre que ter a última palavra. Nós adultos também temos a mania de ter sempre a última palavra, não é? Afinal somos nós os pais. E disse assim, olha, sabes quem é que são as pessoas que mais discutem cá em casa? Ele disse, eu e tu. E tu sabes quem é as pessoas que mais aprendem um com o outro? Eu e tu, precisamente. Porque nós aprendemos nestas situações desagradáveis, muitas vezes já não temos mais nada a perder e é quando damos o salto, é quando conhecemos os nossos limites e damos o salto. Isso é muito importante. Esta é a autenticidade também. Mas tu falavas na questão do controle e fez-me pensar, Marta, não te esqueças, deixo-te depois para falar sobre isto, a questão da ansiedade. Para quem é tremendamente ansioso, o não ter esse controle que a perfeição supostamente traz, não é? Não sentir que estou em controle pode ser verdadeiramente desafiante. E o porquê do controle? Muitas das vezes o controle é uma forma de tu te protegeres da opinião alheia. Faz sentido? O controlo, muitas vezes em nossa casa é uma coisa, mas lá fora, vocês reparem que muitas vezes lá fora nós estamos mais expostos à crítica, ao julgamento e à opinião pública. Portanto, às vezes o controlar uma birra... Que é pura ilusão, não é? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, mesmo nos adultos, é pura ilusão. Aliás, a percepção de controle também é uma pura ilusão. Eu ia pegar aqui naquilo que já funciona connosco, neste trilho que já nós desbravamos, e é importante passar como exemplo, se calhar, para as outras pessoas. E a Joana estava aqui a dizer que já atingiu a capacidade de falar com o Martim de uma outra forma, não é? Mas não foi automático. Não é? Porque se calhar há muita gente que te esteja a ouvir e que diz assim, ok, parece muito simples, não é? Eu só tenho que dizer então que eu não tenho que controlar e tenho que aceitar. E não é bem assim, não é? Nós tivemos aqui um caminho, precisamente. Eu vou-te deixar terminar e se quiseres eu posso dar um exemplo. Não, mas é mesmo para tu partilhares, com tentativa e erro, nem sempre existiram momentos felizes, não é? E depois para... isso um bocadinho também mais além, eu acho que realmente o teu filho agora tem outra capacidade de não só gerir este mundo emocional dele com ele próprio, mas também na escolinha e com os outros, com os amigos, com os colegas, já para não falar da irmã, não é? Sim, eles são absolutamente diferentes, mas uma coisa que caracteriza o mais velho, que caracteriza também muitas crianças e que se calhar também muitos adultos se revêem, é o pensamento ruminante. É a dificuldade que nós temos de nos distanciar de uma coisa que está aqui constantemente a matutar na nossa cabeça e que nós não conseguimos, não é? E muitas das vezes, por exemplo, o adiar a gratificação, o ser o momento de desligar um dispositivo eletrónico que cria uma profunda frustração, nós começamos a perceber que deveria... para a maior segurança, isto também tem a ver, como a Marta disse, as características de cada um. Há crianças que adoram novidade, há crianças que são mais, que se sentem mais seguras quando antecipadamente sabem o que lhes vai acontecer, há outras que não, que querem a novidade. Não querem. Joaninha, desculpa, traduzei por miúdos para que as pessoas percebam a questão da gratificação, do adiar a gratificação. Sim, eu já ia explicar. Sim, ok, sim. Desculpa. Mas eu no fundo expliquei, quando é a hora de desligar um dispositivo eletrónico. Há miúdos que necessitam de antecipadamente saber quanto tempo é que podem estar e quando é que se aproxima, por exemplo, o momento de desligar. Portanto, conseguirmos perceber que há momentos em que aquilo que nos dá prazer terminou, chegou ao fim. Temos de dar a nós que deve ser. Se tu não dizes daqui a 5 minutos ou daqui a pouco, exemplo, vai ser hora de desligar.
foi uma caminhada, neste momento ele já sabe pôr o Ok. despertador. E a consistência, lá está, o perceber que às X horas temos que parar para lanchar, a tal consistência de todos os dias lancharmos mais ou menos ao horário, e atenção, que nós aqui em casa, por exemplo, se estamos a ver um vídeo de 10 minutos, se chega o horário de lanchar e faltavam 3 minutos, eu percebi que nós dizemos assim, peremptoriamente, às 17 tens que desligar. Isto é não ser flexível. Olha, Sim. mãe, estou só a acabar um vídeo, faltam-me só 3 minutos, pronto, ok, 3 minutos acabas e desligas. E isto gera um entendimento tão grande, um respeito mútuo, esta tal flexibilidade que não é, de certa forma, permitir que eles façam o que querem, em sim perceberem que nós, quando estamos a e nos interrompem a meio, também é extremamente desagradável. Portanto, às vezes nós estamos a ler um livro e se pudermos acabar aquele capítulozinho seria o ideal, haver aqui um entendimento. Olha, só pegando no que estavas a dizer, estavas a falar das características, não é? Atendendo às características de cada um. E há bocadinho tu disseste, eu já sei que o meu filho é muito parecido comigo, e não há mal nenhum em os pais terem este tipo de acessão das coisas, ou seja, perceberem a relação desta forma. O que queremos que eles não façam tantas vezes, pelo menos verbalizem, são comparações. Que, mas o teu irmão faz aquilo e o teu irmão faz aquilo e podias ser assim também e não podias. Bom, porque realmente, quase sempre, há um dos filhos que é mais parecido ao pai ou parecido à mãe e isto facilita, não é, Joana? Não achas que sim? Sim, sim, absolutamente. No fundo é para, havendo uma mais controlada e um mais reativo, no fundo é para perceber, eu entendo-te como tu és, eu se calhar também em algum momento também sou assim. Exatamente. Há este igual valor, é nesta sensação de igual valor, ou seja, aquilo que eu sinto não é superior àquilo que tu sentes, tu tens igual valor naquilo que tu sentes, não é por eu ser mais velho ou tu seres mais novinho que eu vou ter mais legitimidade naquilo que eu estou a sentir ou naquilo que eu estou a fazer. E depois há aqui outra questão, Joaninha, desculpa, que é quando eles têm características semelhantes às nossas, precisamente naqueles pontos que nós menos gostamos em nós. Que podem ser os nossos desafios. Então é complicar, não é? Que podem ser grandes desafios para nós que temos ali para resolver e muitas vezes nos surgem repetidamente neles e nós tendemos a disparatar com eles, não é? Eu procurei que isso fosse o meu ponto de apoio, precisamente, ou seja, eu ajudo-te, tu ajudas-me. Porque é muito difícil para nós percebermos que eles se tornam mini-eus e nós temos algum orgulho associado e, portanto, em algum momento é-nos difícil às vezes perceber que aquela criança apanhou uma incongruência nossa. Então, no meu caso, eu tento que isso seja um ponto a favor da nossa relação. Traduz aí incongruência, vá. Incongruência, por exemplo, tu dizes para ele falar baixo a gritar. Pois, quantas vezes nós fazemos isso, não é? Tu deves ter ou quando estamos a dizer, está calado! Ou então dizes assim, tem calma, tu estás muito irritada. Claro, Portanto, claro. às vezes mais vale dizer assim, estamos os dois muito alterados, vamos respirar fundo. E nós aqui em casa é muito difícil no momento em que nós estamos alterados emocionalmente, chamarmos à razão. Claro, É quase impossível. Portanto, ainda ontem uma situação que se passou que efetivamente foi um gatilho para mim e para ele, mas eu como adulto modelo e portanto aquilo que eu fiz foi, vamos respirar os dois um bocadinho, quando estiveres mais calmo vais usar as cartas das emoções e vais tentar perceber o que é que tu sentiste para teres reagido daquela forma com a tua irmã. E assim foi. E quando ele, e novamente, isto não é imediato, e nós precisamos de algum tempo, a teoria cibernética diz que precisamos de 21 dias no mínimo para adquirirmos um comportamento como sendo mais automático ou mais facilitado. Não é? O nosso cérebro é como... Exatamente, o nosso cérebro é como a areia molhada da praia em que nós vamos andando e vai sulcando, portanto à medida que nós vamos fazer uma coisa repetitiva torna-se mais fácil, mais automática, não fazemos tanto esforço. Portanto isto foi sendo uma aquisição, dá-me 5 minutos que eu vou ali e venho já, foi o suficiente para não discutirmos. Eu também sou tutora de necessidades educativas especiais e também tenho um exemplo de um jovem do espectro do autismo, em que efetivamente ao longo da nossa convivência, precisamente para ele saber como gerir quando os adultos é que têm que ter sempre razão, uma das coisas que aprendemos um com o outro foi, eu pedia muito para ele respirar e ele na altura evocou o seguinte, porque estamos a discutir.
Ele não era verbal, ele foi se tornando verbal. E é muito curioso, quando ele sentia que fez uma asneira e que estava a ser advertido e que não estava a sair daquilo, a pergunta dele eu dizia, vamos respirar. Ele dizia, porque estamos a discutir. E é ótimo, Incrível, uma criança incrível. autista. Ele conseguiu fazer essa evolução. Precisamente, ou seja, para nós não nos deixarmos turbinar naquela emoção do ego, do tenho razão, do tu não tens, vamos respirar fundo. E isto permite-nos o quê? Vou ficar no problema ou vou procurar uma solução em conjunto? Estão a ver? Portanto, o dar 5 minutos porque me estou a sentir muito turbinada ajuda-me a ver mais claramente. Isto também tem a ver aqui com as emoções aversivas, que é, elas surgem para nos defendermos. Ponto. Elas são importantes para a nossa sobrevivência. Mas nas sociedades de hoje, nós não representamos, não estamos perante perigos que outrora tínhamos, não estamos perante animais ferozes, etc. No entanto, o nosso sistema límbico continua a evocar aquele stress e de reação, exatamente. E portanto, o que é que acontece? Acontece aqui que se eu conseguir dar espaço, eu não reajo tanto. E nós aqui em casa procuramos ir para a zona de relaxamento, para dar-me 5 minutos, precisamente para não entrarmos em discussão. Não sei se faz sentido para vocês. Sim. Eu gostava mesmo muito também de ter partilhas dos nossos ouvintes que nos estão a assistir. Acho que está quase. Se calhar o que também é interessante é nós focarmos aqui neste mote que tem a ver com a partilha de emoções, os afetos, não é? Em regime de distanciamento social, não é? Se calhar nós tentamos já aqui pintar este quadro do que é necessário, o que é imprescindível, mas agora estamos aqui a pedir para não nos tocarmos, mas ainda assim, não é? Ainda assim há esta possibilidade de nós transmitirmos as nossas emoções, os nossos afetos. Se calhar também podíamos dar alguns exemplos, até para os pais partilharem o que é que fazem em casa, na creche, com os educadores, com os educadores de infância, com os auxiliares, não é? Porque há diferentes formas de nós manifestarmos a nossa comunicação, não é? Não só através do toque, através da entoação. Há bocadinho a Augusta estava a dizer do cala-te, eu já te disse para tu te calares. Ou então a forma como, do ponto de vista conjugal, em casa, os filhos se apercebem como são os diálogos entre o pai e a mãe. E depois não raras vezes vemos eles no processo de modelagem, não é? Imitarem essa situação com os bonecos. Replicarem exatamente a situação. Fala-se muito aqui do impacto das máscaras, não é? E de que forma é que o rosto tapado poderá ter represálias em termos de um bom desenvolvimento a este nível das nossas crianças. O que é que vocês acham? Qual é que é a vossa opinião? Da percepção do rosto humano, não é? Acham que vão ficar grandes danos? O que é que acham que vai acontecer? Isto é um custo-benefício. Isto é um custo-benefício, é um assunto polémico porque efetivamente é idêntico à situação de usar máscaras descartáveis e agora haver uma grande preocupação com a poluição que aumentou, não é? Sim. Tudo isto há aqui um custo-benefício muito complicado, mas efetivamente as crianças perscutam, elas são exímias perscutadoras das nossas microexpressões. E efetivamente nós dizemos para elas não se aproximarem de estranhos, mas de repente temos profissionais com o rosto tapado e só com os olhos. Por muito que os olhos comuniquem, a percepção das emoções vai ser prejudicada, efetivamente. Eu acho que estamos agora a descobrir, portanto, toda a opinião que possamos ter não é validada porque ainda não há estudos para, mas acredito que possa efetivamente trazer aqui alguma dificuldade acrescida e que as crianças, mais do que ninguém, possam ter novamente o sistema límbico ativado e que possa haver mais choros, que possa haver mais aversões e, portanto, há que entender o que é que se passa com esta criança, não é? É uma reação, a bem dizer, é uma conquista dos meus limites, do meu espaço, não é? Há bocadinho estava-se a falar muito bem do exemplo dos teus filhos quando existem discussões e são eles só a tentarem por eles resolver ali qualquer questão, não é? Como do ciúme, mas aquela nuvem quer dizer qualquer coisa e eu não tenho logo como pai reagir àquela nuvem, não é? Portanto, tem que tentar perceber que mensagem é que eles me estão a tentar transmitir. E de alguma forma também
vamos para uma situação que nos vai permitir descobrir o outro de maneira inédita, não é? Porque as crianças, eu creio que elas nos vão surpreender. Vão primeiro reagir a esta mudança, com alguma irritabilidade, algum choro, rejeição, tentar violar aqui as marcas no chão, estas regras que os educadores agora vão tentar com maior rigidez que eles obedeçam, não é? E é claro que a forma como mais facilmente elas têm para comunicar é o não é? A contradição, a negação, não é? E reações através das emoções menos boas, não é? Mas isto tem uma determinada fase, porque depois todos nós tendemos, não é? Tem mesmo que ser assim. Habituar-nos, não é? Habituar-nos e precisamos de em casa, à partida também não usamos máscara, portanto eles também vão ter o contacto da mesma com os pais. É isso mesmo, e acreditamos que também, ao fim de algum tempo, aconteça a mesma coisa aqui nas instituições de ensino, não é? E portanto, estas crianças estarem agora habituadas a algo que é novo e que com certeza vão conseguir superar e vão nos surpreender da forma como conseguem superar, porque chega um ponto em que aquilo é irrelevante, desvalorizam. A plasticidade deles é fantástica, não é? Eu acho que aqui o que também podemos chamar à consciência é também a pressão a que os adultos educadores estão a ser sujeitos. Eles têm que cumprir um conjunto de regras e naturalmente que com tantas crianças à espera à porta, uma birra ou um choro contamina todos os outros, não é? E aumenta aqui um clima de ansiedade. Sim. O que eu peço enquanto mãe também, e enquanto educadora, mas o que eu peço enquanto mãe é alguma tolerância, porque existe uma autora que é a Byron Katie, que diz: a criança tem razão. Se nós olharmos com os novos óculos, eu tenho estes, mas eu posso pôr outra graduação e perceber que outra graduação até também me faz sentido, só tenho aqui a experimentar. E esta é a tomada de consciência. A parentalidade consciente não é a parentalidade que para mim é certa, pode não ser para a Marta, para a Augusta, para a Cátia, para a Catarina, para a Sofia, para todas as pessoas que nos estão a ver, para a Sónia, perdão. A parentalidade consciente é o que é que para mim faz sentido, sim? E portanto eu peço aqui alguma tolerância. Se nós olhássemos para a criança e percebermos o porquê da birra dela, né? Se percebêssemos assim, ok, vamos partir desse pressuposto, a criança está certa no que está a dizer. Ela, através do choro, através da birra, ela está a tentar comunicar-me uma coisa que não consegue através de palavras, mas as emoções automaticamente emergem. Se ela tem razão, então se eu partir deste pressuposto que ela tem razão, o que é que ela me está a tentar comunicar? E pode efetivamente comunicar a estranheza, o sentir-se em perigo, o sentir-se devassada quando alguém de máscara e de touca a toca e ela não reconheceu que é educadora. E aí não há risco no chão, e aí não há risco no chão que se salve. Então, esta certa tolerância, dar uns nanosegundos de espaço a dizer: está tudo bem, estás segura, é a X, só que estou vestida como se fosse o carnaval, por exemplo, tentar nos nivelar. E uma coisa que faz muito sentido é pôr-nos ao nível dos olhos da criança. Eu descobri isto com os meus meninos, não só os meus filhos, mas os meninos que eu também acompanho. Pôr-nos ao nível dos olhos da criança dá-nos também uma sensação mais do que... mais física do igual valor. Eu estou aqui, estou-te a ver, tu podes me ver, sim? Diz. Ia dizer uma coisa, sabes que o meu coração fica aqui aos pulos porque tenho visto nos últimos dias tantos exemplos de más práticas, infelizmente com este regresso às creches, que me custa um bocadinho falar sobre isto. Estamos todos a dar o nosso melhor com os recursos que temos. Eu só peço alguma mais calma, mais benevolência para com as crianças, porque eu sei que os adultos estão muito pressionados. E há aqui uma questão que pode ser fulcral, que é, há muito medo, não é? E tem-se espalhado, a meu ver, nos últimos meses, uma cultura do medo gigantesca. Não é? E é importante referenciarmos que o medo, a hormona que o medo faz com que o nosso corpo... Era aí que eu queria chegar. Queres continuar, Martinha? Não, mas é precisamente isso. Como é que as crianças se podem aproximar de alguém que do outro lado está completamente focado no medo, não é? E a agir quase como um autómato, não é? E ter efetivamente do outro lado aquilo que precisam, não é? E como é que se divulga isto como boa prática e se tenta... O medo todos nós sentimos, é preciso tentar desconstruir esse medo, porque
há um medo real e há um medo criado e imaginado por nós. Claro, que esse é o mais forte de todos, não é? E nós sentimos igualmente medo quando estamos perante um cão feroz e quando estamos aqui sentados e imaginamos que uma tarântula nos está a subir para cima, se nós tivermos fobia a tarântulas. Portanto, nós vamos ver que o nosso corpo, a fisiologia, dispara em igualdade de circunstâncias. Portanto, há um medo coletivo e há um medo, não é, de se eu fizer um determinado gesto, ou então se começar a pensar, será que eu ganho a mesma colher e usei a mesma colher para aquele menino e o outro menino, isto colocando as situações aqui mais em prática com o que nós estamos a viver, não é? E portanto ficamos absorvidos por esses pensamentos ruminantes, não é? Não só na cultura do medo coletivo, mas o medo também de haver algum pai que me aponta o dedo, não é? A mim enquanto educador, não é? Absolutamente, os educadores estão expostos a muita pressão. O medo de contrair o vírus, que é perfeitamente Sim, legítimo, e não Mas querer, não é? Para mim é mais importante perceber que as relações entre educadores e crianças são potenciadas com base na compreensão, no respeito, na tolerância. Para mim é mais impactante a reação dos adultos perante as birras das crianças do que a própria máscara. Claro, eu acho que a máscara, como a Marta disse muito bem, vai ser uma coisa que se vai habituando. Não aguentamos durante muito tempo, não vamos aguentar durante muito tempo, ou seja, aquele peso do medo por detrás de toda aquela parafernália que nos exigem, de medidas de segurança e de prevenção, vão existir agora nesta semana, mas depois vamos ver que ao longo do tempo tanto os educadores como os pais vão abrandando, não é? Sem se tornarem vai havendo menos conhecimento do território, se calhar, não é? Eu creio que sim. É lei natural da vida, nós precisamos de criar aqui alguma segurança e não podemos estar sempre nesses níveis de adrenalina, de medo. Exatamente. Olha, aqui a Elsa, é isso, Cátia, não era isso que eu ia dizer? Sim, ia pegar nesta questão que a Elsa colocou aqui, porque acho que tem a ver um pouco com aquilo que vocês estão realmente a falar, não é? Que eu creio que tem a ver com esta questão do nós, até que ponto é que ao nós reconhecermos o porquê daquela nossa emoção ter surgido, não é? Se de alguma forma nos ajuda a controlar ou a responder da melhor forma. Olha, eu posso responder e depois dou a oportunidade à Marta e à Augusta, porque a Augusta diz que fala muito, mas não é ela que fala muito, eu também falo muito. Falamos todas e com boas conversas. Assim, as emoções não se controlam. Nós temos o hábito de como controlar as emoções. As emoções, elas vêm. O que nós podemos controlar é o nosso comportamento perante as emoções. Novamente, nós não somos todas mães e pais do RUCA e vai haver em algum momento desvios àquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa parentalidade em termos de reação a estímulos, ok? O que é que eu digo sempre? Como é que nós conseguimos gerir as emoções? As emoções, elas têm que ter um espaço e um tempo para saírem. Faz sentido? Portanto, quando nós nos sentimos muito alterados, é provável que nós, ao sentirmos alterados, já tenhamos alteado o tom de voz, já tínhamos se calhar berrado, já tínhamos se calhar quase oferecido uma palmada ou se calhar alguém já ofereceu uma palmada. A questão é importante nós percebermos e por isso é que nós disponibilizamos este PDF, Cátia, para os pais ou para os educadores ou os participantes, para que possam fazer este exercício diário de reconhecimento dos meus gatilhos ou de reconhecimento do que eu senti perante aquela situação que me deixou fora do meu controle. Sim? Por exemplo, eu estou a falar convosco e se ouço um barulho lá fora ou ouço os meus filhos a brigar, eu vou ficar aflita, irritada, preocupada e todo um conjunto de emoções, está bem? E isso ao final do dia vai ser um convite a eu aprender o que é que em mim surgiu, se foi a sudação, se foi o batimento cardíaco, se foi eu começar a falar mais rápido ou mais lento, foi eu ter paralisado. Portanto, é muito importante este autoconhecimento diário do que é que emerge em mim antes de eu gritar, antes de eu dar uma palmada, antes de eu saltar uma tampa. Sim?
Portanto, este horário, esta rotina que nós sugerimos é no fundo para os pais e filhos reconhecerem o que é que foi ótimo para eles e o que é que isso evocou neles, que emoções é que suscitaram e o que é que não foi tão bom e o que é que podem aprender. Porque todas as experiências, na base da resiliência psicológica, todas as experiências, agradáveis ou desagradáveis, elas são um convite à aprendizagem e todas elas são úteis em algum momento. E é como Jon Kabat-Zinn dizia, é a vida. Não é como vemos nos filmes, que é tudo perfeito, com uma imagem límpida. Não, é a vida. E a vida às vezes também é um bocadinho messy, também é um bocadinho desarrumada. Claro. Tu falaste agora no Jon Kabat-Zinn, desculpa, eu lembrei-me da meditação, não é? Para crianças. Deixa-me só responder à Elsa, força, eu já te vou passar. Portanto, Elsa, o que é que eu aqui em casa e aos meus pais eu sugiro? Sugiro que quando vocês estão já em piloto automático, já muito terminados, se lembrem que a emoção, para ela se diluir, ela precisa de ser expressa. Por exemplo, eu como educadora nunca poderia bater nos meus alunos, nunca. Então vamos falar de como é que eu consegui tornar uma criança autista de 13 anos que era bastante reativa e agressiva, que me dava pontapés, que me cuspia, que me beliscava, que me arranhava. Como é que eu consegui que esta criança e eu partíssemos de uma base de tanto respeito, através das respirações e através da substituição dos espaços. Ela, por exemplo, para me arranhar, podia perfeitamente agarrar numa almofada ou podia fazer respirações de yoga, está bem? Porque a Augusta está a falar da meditação. A meditação às vezes funciona, mas quando nós temos muitas emoções turbinadas, nós não conseguimos parar para a meditação. Claro. Nós antes temos que deixar sair as emoções acumuladas, que muitas das vezes nos dão pulsões. Meninos, querem vir aqui falar? Não? Então outros exemplos, deixar sair, o deixar sair como? E temos de ter aqui o cuidado com as palavras, porque a minha ira é diferente da tua ira, Joana, e da ira da Augusta e de todas as outras iras. Nós vamos disponibilizar aqui um PDF com nomes, e não passam disso mesmo, não é, Augusta, de nomes, porque nós temos é que saber identificar o que é que em nós significa cada uma destas emoções, o que é a minha ira. E quando eu tenho aqui a pretensão de controlar, é controlar para mim, é controlar para os outros? Porquê é que eu tenho a necessidade de controlar? Esse controlo. Olha, deixa-me só, vou perguntar ao Martinho o que é que ele costuma fazer quando está muito irritado. Diz-me lá, Martinho. Olá, Martinho. Ou respirar fundo ou ouvir música. Também é bom. Olha, o que é que tu vais fazer ao quarto de relaxar às vezes ao colchão? Quando fico irritada, eu vou lá e faço todo tipo de coisas de irritação. E o que é esse tipo de coisas que tu fazes ali no colchão? Tipo saltar, de rascar Arranhar os lençóis? Chorar Na almofada? na almofada. Berrar na almofada também faz? Sim, também. Pronto. Também é bom para os adultos. Também é bom para os adultos. Nós também podemos berrar na almofada, também. Eu também berro na almofada de vez em quando. Berrar na almofada e chorar no banho. Ainda esta semana dei esse exemplo a um adulto que sentia que não podia chorar em frente da esposa, não é? Aquilo que nós já falamos inicialmente, do chorar ou não chorar. Bem, estávamos a falar de... As emoções são visitas, não é? As emoções visitam-nos. E aproveitem para encontrar espaço para as exprimir de forma adequada, não é, Martinha? Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo do Martinha. A Elsa pode encontrar aqui situações, eu sei que tu estás muito irritado, queres encontrar um espaço onde possas descarregar essas emoções através das respirações, do saltar, etc. Sim, tu falaste aí com o Martim de uma situação que é muito interessante, que foi de alguma forma, tu percebes que funcionava criar um espaço, não é? O espaço de um quarto, onde eles pudessem encontrar alguns estímulos, alguns elementos. São eles que vão por iniciativa deles, não tem nada a ver com E é importante nós também, porque eu sou às vezes muito crítica de algumas ferramentas ou demasiado cognitivistas ou demasiado comportamentalistas, dos boiõezinhos da calma porque mexemos e que, lá por funcionarem com determinadas crianças, não quer dizer que funcionem com outras. Lá por o yoga funcionar com determinadas crianças, não quer dizer que funcionem com outras, não é? Estavas a dizer muito bem que há sim determinados momentos em que nós não estamos para aí virados para fazer meditação porque simplesmente não conseguimos.
temos que, se calhar, dar uma corrida, fazer um sprint, não é? A Sónia está aqui a sugerir praticar exercício físico, Isso. precisamente. A Pereirinha falou dos óleos essenciais, é o olfativo. O praticar exercício físico numa altura de confinamento, pessoal, eu devo bater recorde, já vou 5 quilos. A verdade é que o exercício físico é um catalisador, correto, Martinha? Sem dúvida. E agora que nós também podemos sair de casa, não é? E podemos aqui gerir os horários familiares, e é imprescindível para chegarmos até nós, termos momentos a sós, isoladamente, connosco próprios. E depois há os momentos de conexão a dois, com o companheiro, com os filhos, em que vamos tentar aqui fazer uma aprendizagem das nossas emoções, como a Joana sugeriu há bocadinho, através das cartas, através de um jogo do stop, em que no jogo do stop vamos tentar aqui dizer emoções iniciadas por uma determinada letra, vamos tentar também aqui, sei lá, o pai ou a mãe dizer, olha só a situação que me aconteceu hoje no trabalho, o que é que tu farias nesta situação que o pai ou a mãe descrevem? De forma a criarmos esta empatia e existir aqui uma aprendizagem de parte a parte deste desenvolvimento emocional. O que é que vocês acham? Outros exemplos que vos estejam... Olha, falaste nos jogos, eu quero sugerir o Kula, que é ótimo para jogar em família. O Kula pode ser adquirido online. Nós temos as emoções também. Boa. A Mel também diz lá o que é que tu fazes quando estás muito irritada. Olá, Mel! É só um abraço. A Mel é mais sensorial, pede um abraço. Mas precisa de extravasar. Eu também tenho um João que pede muitas vezes abraços, não é? E nesta altura, em que as atitudes deles também podem parecer ter mudado um bocadinho o comportamento deles, não é? Os abraços podem ajudar. Sem dúvida. Eu também sou de abraços. Eu já fiz esse reconhecimento em relação a mim. Não me digam nada, eu só preciso de sentir o aconchego, não é? E é tão bom nós termos essa percepção primeiramente em relação a nós, não é? Para depois dizermos aos outros, olha, eu só preciso disto. E depois conseguimos transmitir à nossa família. A Joana estava a falar há bocadinho aqui do pai e da mãe, não é? Nós aqui... Não é que a nossa perspectiva falar dos mais velhos, não é? Dos nossos mais velhos, mas também foram muito afetados com os afetos nesta fase de confinamento. E com a falta de abraços, não é? Com a falta de abraços. Exatamente. Mas o que é importante é nós generalizarmos todos os nossos miminhos hoje para toda a população, independentemente da idade, não é? Vamos procurar nós próprios também conhecermos-nos nas nossas emoções quando estamos naquela situação de vem o meu pai ou a minha mãe cá a casa e de repente eu sou mais exigente com os meus filhos. Mas porquê? Mas porquê é que isso está a acontecer? E portanto eu posso, por mim, procurar fazer uma exploração das minhas emoções, dos meus medos internos, aqui destes fantasmas, e conseguimos sim aos pouquinhos também ir nos aliviando de determinadas crenças, de determinadas tensões. Se formos intercalando estes benefícios de eu preciso agora um bocadinho mais de exercício físico, preciso de fazer um bolo, preciso de sentir um Tal cheiro. aqui como o João Gomes sugere, que ele é professor de Educação Física e não existe melhor, efetivamente, o exercício físico, é isso. Sim. Eu concordo, sinto uma falta tremenda das minhas corridas. Mas podes fazer as corridas. Eu adoro pôr os pés na relva e na terra, que também há dados que sugerem que efetivamente há um equilíbrio, um recalibrar, uma conexão também muito importante da parte sensorial da relva. Estavas a dizer que posso fazer, posso, mas não é a mesma coisa, porque depois há a questão dos miúdos em casa, há um marido em teletrabalho o dia inteiro, não é? E há aqui alguém que, como é formadora, ficou sem dar formação durante estes meses, então está mais disponível para as crianças, não é? E falta precisamente isso, esse bocadinho de tempo para mim. É isso, Augusta, é muito importante também como é que as nossas emoções também vão calibrando. Isto, um bocadinho antes de passarmos para o miminho que também temos agora para o fim, não é, Kátia? Os momentos de autocuidado. Nem que seja chorar no banho, como a Marta falou, nem que seja tocar os pés na relva, nem que seja... E a Augusta quis dar aqui um excelente exemplo, não faz as corridas, mas com certeza reinventou-se e encontrou aqui uns outros 10 minutos, porque quis passar uma boa mensagem, não é? Então, não é corrida, é o quê? Claro, muitas outras coisas, cozinhar, escrever,
Estou a aprender a pintar aguarela. Uhum. É? Houve aqui alguém que falou nisso, sim. Pronto, e tem sido redescobertas fantásticas, não é? Outras formas, lá está, de calibrar, como diz a Joana, não é? Vão sendo integradas nos nossos recursos para o futuro, sim, não é? Nós daqui a algum tempo lembramos-nos assim, eu lembro-me que na altura em que estava em casa, ali em abril, em março, não é? Que eu fazia isto e temos a memória da sensação boa, da emoção boa, não é? Claro. Se nós quisermos realmente fazer esta agricultura interna, este cultivar interno de tornar tudo isto muito límpido, muito nítido em nós, então conseguimos mais facilmente atravessar aqueles momentos que parecem mais cinzentos na nossa vida. Tu estás a falar de uma coisa muito importante, é que nós temos duas formas de aprendizagem, por repetição e por emoção. E, portanto, nós tendemos a esquecer das coisas rotineiras do nosso dia-a-dia, mas quando a coisa tem uma emoção, seja ela muito agradável ou desagradável, nós tendemos a lembrar de todos os pormenores. Portanto, vamos procurar que este momento que nós estamos também seja vivenciado com emoções para termos uma melhor aprendizagem, absolutamente. E recuperar momentos de prazer, não é? Que nós às vezes quase que sentimos, nem tenho muito direito a ter prazer nestas coisas. Há coisas tão mais fundamentais, não é? Que eu agora venho falar em prazer, não é? Quando é essencial, não é? Mas por isso é que, não é, Cátia, se calhar de outra palavra, por isso é que nós também, para que não vos falte vocabulário, para que não vos falte matéria para saberem o que sentem todos os dias, decidimos também disponibilizar outro recurso, não é, Cátia? Sim, as nossas queridas oradoras disponibilizaram-nos aqui que nós iremos depois vos enviar por e-mail, um pequeno documento, mas muito importante, que eu vou aqui partilhar convosco e depois ele será-vos enviado, em que... A Agostinha também nos pode apresentar esse recurso. Queres, Gusta? Que é a roda das emoções. Sim. Ok. Tá, bom. Já estão a ver? Ok. Ora então, vocês é que são os especialistas, por isso eu passo-vos a palavra para poderem falar sobre este instrumento que vocês nos vão disponibilizar. Mas antes disso, pegando aqui até no próprio nome, só partilhando um pouco, eu já estou em casa desde o dia 9 ou 10 de março, já perdi um pouco a conta, e estamos de um momento para o outro, passamos a estar 3 sempre em casa. Estamos todos em casa e efetivamente durante estes 2 meses e qualquer coisa que já lá vão, foi efetivamente uma roda das emoções, eu diria mais se calhar mais uma montanha russa, porque isto vai variando, claro. Tem momentos melhores e momentos piores, e às vezes acho que é realmente, por exemplo, a mim o que às vezes não sei lidar tão bem com essa, que é mais a sensação de frustração, é não conseguir perceber porque é que às vezes chego até àquele patamar que depois tento pensar e às vezes não consigo perceber porque é que cheguei ali. E isso, pronto, no sentido do que vocês foram falando, que é realmente frustrante e esta dificuldade às vezes de tentar perceber como é que há este escalar até chegar ali. E às vezes, mesmo a tentar pensar para trás, às vezes é difícil chegar ao porquê, não é? E concordo definitivamente, eu tenho a minha filha, nós somos muito parecidas em termos de feitio, fazemos 8 dias de diferença, somos o mesmo signo, por isso somos, e é engraçado quando às vezes eu estou a comentar com o pai isto e assim, e às vezes ele diz, tu és igual. Pronto. E então é quase para me dizer, então... Se alguém quer compreendas tu.
Pois, não é? Ou então quando me diz quem é a criança aqui, ou quem é o adulto aqui, não é? Pronto, para eu tentar chegar ali. Mas este Realmente, exercício diário, Kátia, porque sim, não é sim. automático também, é uma Não, coisa ongoing. Portanto, por exemplo, a Augusta falou da meditação. A meditação, no fundo, há aquela meditação simples de o que é que se passa neste momento no meu corpo e de simplesmente Sim, descrever, sem julgamento. exatamente. Queres falar, Augusta? Sim, ia gostar de sugerir este livro, Senta-te Quietinho como uma Rã. Vocês encontram no YouTube a aplicaçãozinha. E é precisamente isso, ajuda muito a fazer esse body scan, não é? Tentar perceber o que é que se passa com o meu corpo, tentar ajudar a sentir o corpo e as diferentes partes, não é? Mesmo é possível fazer isso com crianças. Há momentos onde é mais fácil, como diz a Marta, não é? Do dia fazer, não é de repente agora, olha, vou fazer isto contigo, vamos lá, não é? Não. Mas há momentos às vezes de estar a cozinhar e só estar ali a envolver a massa. Ora, nem mais, claro. Tão pequenos momentos, porque às vezes nós pensamos que temos que ir à aplicação do telemóvel e isto e a doutora, mas eu não consigo, e isto e aquilo. Claro. E às vezes estamos no jardim, não é? Claro. Ou estamos a limpar o pó, claro. E podemos criar daquele momento tão simples, não é? Um momento de estar ali só e prestar atenção. Mas sabes que pode ser mais desafiante. Eu acho que quando iniciei neste processo, não é, de meditação e de momentos mindfulness, ajudava-me muito ter uma voz do outro lado, ser guiada. O facto de ser conduzida pode ajudar em situações de ansiedade. Não sei se estamos a dar aqui todo o tipo de oportunidades. Nós aqui também não vamos falar realmente das diferentes características, porque isso seria outra conversa, não é? Claro, colorida. Claro. Mas aqui nós só estamos a dar aqui diferentes tipos de sugestões. Pegando aqui no exemplo da Kátia, o que acontece naquele momento em que nós temos a tal voz externa a dizer-nos, então, ela é igual a ti, não vais reagir? Sei que devias conhecê-la. Ao invés de realmente nós desenvolvermos ali uma resposta rápida, não, parece que bloqueamos ainda mais, não é, Kátia? Sim, eu já consegui algo que não conseguia se calhar daqui a uns tempos, não consigo todos os dias, é como eu digo, isto é um carrossel, né, que isto vai subindo e descendo e não é igual todos os dias, nem durante o dia não é igual, não é? Mas aquela questão de não reagir logo, de não falar logo, pronto, eu já, que às vezes custa. Kátia, mas não reagis logo, convém dizer assim, agora estou muito alterada para falar, dê-me 5 minutos. Sim, porque eu percebo... É para o entendimento do outro perceber que tu não estás a reagir, não é porque concordas ou porque desististe, é porque estás-te a sentir X. Sim, mas isso eu digo, eu já consigo dizer que tens de dar um tempo e nem que seja uns minutos e ok, a coisa vai porque começo a ter mais consciência de que se não me der a mim própria esse tempo, a coisa vai descambar muito, vai ser muito mal. E às vezes nós podemos pensar assim, se ela realmente é parecida comigo, e eu quando me sinto assim como ela, e sobretudo quando eu tinha a idade dela, o que é que mais funcionava comigo? O que é que mais funcionava comigo? Ou o que é que não funcionou? O que é que não funcionou, exatamente. Portanto, é nós descolarmos-nos, desapegarmos-nos ali do que está a acontecer, da situação em si, da pressão que eu sinto que, como educador, como pai, como mãe, eu tenho ou devo dar aqui uma resposta e tem que ser imediata, não tenho. E eu posso realmente fazer uma desaprendizagem de tudo aquilo que eu acho que era o ideal, que era o expectável, e simplesmente posso recolher-me dentro de mim e pensar assim, bolas, se ela realmente é uma mini eu, o que é que funcionava comigo? E isso muitas das vezes funciona, porque vamos realmente àquilo que é mais genuíno em nós. Eles vão sentir isso. Mesmo que não seja a resposta que vai ser a mais funcional ao longo do tempo, aquilo que eles vão sentir ali naquele momento é que estão a ser atendidos, estão a ser escutados, estamos a prestar atenção, não é? E só isso vai fazer com que depois haja uma evolução nesta partilha entre as duas. Eles vão-nos de volta, absolutamente.
Sim, e aí partilhando também aquilo que falava um pouco da questão do tempo, e isso eu tenho-me apercebido aqui, porque agora passamos muito tempo juntos, mas não quer dizer que estejamos verdadeiramente juntos, não é? Estamos todos no mesmo espaço, mas não quer dizer que estejamos efetivamente juntos. E também já, ao contrário do que pensava há algum tempo atrás, às vezes 5 minutos efetivamente juntos e partilhados, são melhores do que às vezes quando tentamos dedicar, vai ser aquela hora que vamos estar ali, e às vezes não funciona. E é saber aproveitar esses 5 minutos ou 10 minutos que acontecem às vezes porque apareceu ali um espacinho e proporcionou aquela situação, e é efetivamente dar-nos, digamos, ao prazer de aproveitar aquele tempo, sim. Isso foi uma das coisas que eu me tenho apercebido, principalmente porque agora passamos muito tempo, e às vezes eu por mim a pensar, passamos muito tempo, mas não é bem tempo juntos, é assim uma coisa um bocado esquisita. Mas... Nem é suposto porque nós estamos de férias, não é? Pois não, sim, isso também foi outra questão que no início foi um bocadinho... Exato. Não é? Saiu, acabou a escola, vim para casa, era férias, não era férias, não é? E depois assumir aqui vários papéis ao mesmo tempo, pronto, isto aqui é outras questões que entretanto foram melhorando ao longo do tempo, mas no início foi uma coisa muito difícil. Mas sim, é um desafio, e tem sido um desafio ao longo deste tempo todo. Olha, já agora, só para introduzir, a Roda das Emoções foi criado por uma escritora, ainda não há consenso qual delas foi, porque a internet fala de duas, mas no fundo ela foi criada por uma escritora para dar mais profundidade aos seus textos. Portanto, a Roda das Emoções ajuda aqui, existem muitas emoções, não só estas, está bem? E não temos também só que falar de emoções, podemos falar também de motivações, de intenções. O que interessa é que nós expressemos e descrevamos o que estamos a sentir. Portanto, esta roda das emoções é para facilitar esta partilha diária que podemos ter em família. Nós que em casa fazemos a hora de jantar, porque nós jantamos todos juntos, mas pode não ser a hora de jantar, pode ser de manhã, com intenções. Nós fazemos ao final do dia com acontecimentos que se passaram. Portanto, é para ajudar as pessoas também a irem aumentando a sua literacia emocional, ou seja, conseguirem ter aqui mais vocabulário para dar nome àquilo que sentem. E para se conhecerem melhor, não é? Isso. E isto pode ser aplicado de diferentes formas, ou seja, podemos pegar nesta roda das emoções e moldá-la, refazê-la de forma a que faça mais sentido lá em casa ou para cada um de nós. Podemos riscar, podemos colocar de outra forma, porque só por si já estamos a utilizar este recurso e a evoluir, estamos a fazer esta evolução. Não é? Podemos colocar estes nomes em cartas, podemos colocar na porta do frigorífico, podemos, em cartas como a Joana está a mostrar. Portanto, a ideia aqui não é rigidez nem das palavras, não é rigidez dos instrumentos, mas percebermos na nossa multiplicidade, não é? E tentarmos chegar àquilo que realmente aqui é o fundamental. As emoções, os afetos, que nesta altura estão um bocadinho condicionados, e de forma a que consigamos na mesma fazer uma boa gestão da nossa saúde mental. Portanto, sejamos criativos e novamente tomar consciência do que é que funciona para cada um, porque novamente o que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas, está bem? E o que funciona com uma criança pode não funcionar com outra. Muito bem, Joana, Augusta e Marta, acho que foi fantástico esta experiência. Antes de terminar, só gostaria de reiterar aqui a importância realmente das emoções, sejam elas em rodas, em palavras, em gestos, o que significa ou o que tem significado para cada um de nós. Eu acho que temos que arranjar essa estrutura, porque a nossa vida gera e roda à volta destas emoções. E outra coisa curiosa que eu estava aqui a ver e acho muito bom, porque
estas sessões nós estávamos habituadas a fazê-las presencialmente, a ocorrer de outra forma, e realmente estas sessões online há aqui uma partilha de conhecimento e uma ligação territorial fantástica, porque se assim não fosse, não conseguíamos ter pessoas destes diferentes pontos, e acho que é muito importante e muito mais enriquecedor, e foi uma forma positiva de nos adaptarmos a todas estas reações que fomos obrigados a tomar nesta quarentena. Queria agradecer à Joana, mais uma vez à Marta e à Augusta, pelo seu testemunho e pela partilha de conhecimentos, que eu acho que foi excelente. Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui connosco, porque eu sei que já, a hora já está um bocadinho mais tardia, nós começamos a conversar e a entusiasmar-nos e passamos assim um bocadinho mais da hora. Mas realmente acho que é um tema que faz muito sentido nesta altura de ser trabalhado e vivenciado. Queria dizer-vos que esta roda vai ser partilhada por e-mail e nós vamos vos enviar o inquérito de satisfação, e era importante que todos preenchessem para nós aferirmos a vossa satisfação, agradecemos isso. E acho que deixo assim de modo final que realmente, como a Joana começou, tentem desapertar um bocadinho a rolha da garrafa gasificada, não deixem acumular, vamos pintar, ouvir músicas, cheirar coisas, fazer reiki, mindfulness, o que fizer sentido para cada um de nós, mas acho que o importante é estarmos ligados às emoções naturalmente bem, intelectualmente, para conseguirmos estar bem fisicamente e conseguirmos ser pais, mães, pessoas, porque eu acho que nós nos esquecemos um bocadinho de sermos nós próprios nesta altura da quarentena. São tantas as coisas que nós deixamos de ser um bocadinho nós próprios, e vamos tentar controlar tudo isto, as nossas emoções, para que possamos viver melhor e mais felizes. Agradeço a presença de todos, desejo que sejam todos muito felizes, trabalhem todas as vossas emoções e controlem-se todos, e fiquem connosco, nós ficamos à vossa espera, mais daqui a uma quarta-feira em breve, à mesma hora, a hora marcada sempre à quarta-feira com outro tema, e esperamos contar com a presença de todos. E mais uma vez obrigada. Outra coisa, peço imensa desculpa, o certificado, há participantes que já nos referiram sobre o certificado vai ser enviado para todos juntamente por e-mail, ou com inquérito de satisfação ou a posterior, mas todos os participantes terão o certificado, está bem? Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, pode dizer, se não podem sair da reunião. Muito obrigada pela presença de todos. Até uma próxima. Até uma quarta.